início do jogo, o Fluminense não conseguia ficar com a bola. O Corinthians marcava alto, o Fluminense também fazia uma marcação alta, às vezes média, a maior parte do tempo aquele bloco médio. Mas o Fluminense, quando tinha bola, se desfazia com muita rapidez e forçando ligação direta com o Cano, que tem 1,75 m. Não conseguia ganhar da defesa, então a bola batia e voltava, batia e voltava. Como eu disse, sem a bola, o Fluminense marcava em bloco médio. E durante boa parte do primeiro tempo, uma infinidade de bolas longas para ninguém, desnecessárias, já que o time não conseguia sair com ela dominada. Mas o Corinthians também não jogava bem. O Corinthians tinha o apoio da torcida, o seu gramado maravilhoso, que é molhado para a bola ficar mais rápida. Mas o Corinthians também tinha mais a posse, tinha mais o domínio, mas chegava perto da área do Fluminense, errava o passe, errava a jogada, tomava a decisão equivocada, ainda bem. O jogo era ruim. Foi um primeiro tempo muito ruim de assistir. O início, eu custei para ficar acordado, mas fiquei. Tanto que estou narrando para vocês o que eu vi. Mas foi um primeiro tempo, mais um primeiro tempo de jogo do Fluminense que deu dor na região ocular. A gente torcia para o tempo passar logo. A primeira chance do jogo foi com 26 minutos, com o Memphis, o holandês, ele ali pelo lado esquerdo, ele tenta encobrir o Fábio, pega bonito na bola e o Fábio faz melhor ainda. Com a ponta dos dedos, joga para escanteio. A primeira finalização do Fluminense foi aos 28 minutos, com o Bernal de muito longe, no meio do gol, fraco, nas mãos do goleiro. Na verdade, eu acho que essa foi a única finalização do Fluminense. Teve ainda, aos 35, uma chance do Corinthians, que o Bernal, que fez o primeiro tempo ruim, falhou, o Ranieri recuperou, rolou para o Romero, ele bateu, mas o Fábio encaixou. Como eu falei, 45 minutos jogados no lixo, dos dois times. Né? Foi um jogo ruim de assistir. O Fluminense sem qualquer inspiração, com o Lima pavoroso, um Canóbio tenebroso. O que sobrava ali era o quarteto defensivo que estava bem. Não teve trabalho com o Corinthians, que também não dava tanto trabalho assim para o nosso quarteto, porque errava demais. Destaque para mim os dois zagueiros e principalmente no primeiro tempo o Samuel Xavier. Achei que o Samuel Xavier fez uma partida, do ponto de vista defensivo, de posicionamento, muito bom. Mas os nossos três meio-campistas, especialmente Bernal e o Lima, o Bernal jogou muito mal o primeiro tempo, o Lima, para mim, foi o pior em campo. E o Canóbio, né, gente? O Canóbio também é um deserto de jogadas, a bola chega nele e acaba, ele recebe a bola, leva, ou ele perde ou toca para trás, não faz nada. O Cano, que não teve nenhuma oportunidade, né? Também é um cara que não dá muitas opções, ele não se movimenta tanto e não é alto para receber essa bola longa. Então foi um primeiro tempo horroroso de assistir. Para nossa sorte, nossa sorte e incompetência do Corinthians, o Corinthians também não jogou bulhufas, mas criou pelo menos 2 chances de gol, algo que a gente não fez. O Fluminense vai para o intervalo sem criar nada. E o que fazer para o segundo tempo? Diante do futebol que o Fluminense apresentou na etapa inicial, se pudesse trocar uns 4, 5, trocaria. Até John Arias foi mal no primeiro tempo. Pra vocês verem o nível da coisa para quem não acompanha a partida. Não dava para o Renato mexer drasticamente no time. São as opções que ele tem. Ele fez uma mexida, ao meu ver, boa. Eu até botei no Twitter, brinquei que se fosse o Mano Menezes tirando o Lima para botar o Nonato, as redes sociais cairiam de porrada no Mano. Como é o Renato, ainda tem um pouco de complacência até por conta dos resultados positivos. Mas o Renato fez certo. O Renato tira o Lima, que estava extremamente fora de jogo, fora de sintonia de jogo, trotava em campo, não armava nada, errava passe, um horror. E ele coloca o Nonato, que não tem a característica de um meia de chegada, mas é um cara que preenche muito mais o meio campo. Então, no segundo tempo, o Fluminense inicia praticamente num 4-1-4-1. O Renato puxa o Bernal para fazer aquela função na frente da zaga e coloca 2 volantes barra meias, cada um de um lado, por dentro. Martinelli pela esquerda e o Nonato pela direita, para tentar equilibrar um pouco o jogo no meio campo. E foi o que aconteceu. Né? O Fluminense não volta bem, o jogo continua da mesma maneira, aí já falando do segundo tempo.
O Corinthians teve uma grande chance de abrir o placar, num erro do René, bola nas costas dele, o Carrilho cruza de primeira e o Romero chuta por cima. E o jogo seguia ruim, gente. O Fluminense com um pouco mais de controle no meio-campo, não dava tanto a bola assim para o Corinthians como no primeiro tempo, com a entrada do Nonato. O time ficou mais compacto, mas não criava nada. Mas ainda assim, o Martinelli mais liberado e o Nonato também, o time conseguia minimamente trocar passes, o que não conseguiu nos 45 minutos iniciais. Mas o jogo era ruim, o jogo era muito parecido com o primeiro tempo. E o desenrolar dele caminhava para um 0-0. Como que o panorama desse jogo mudaria? Uma bola parada, uma jogada fortuita, o imponderável. E ele aconteceu, gente. Aos 17, o Cano cruza da direita, o René resolve, de pé direito, que não é o bom, ou a gente achava que não era o bom, de primeira e simplesmente faz um golaço. Todo o mérito para o René, jamais vou tirar o mérito do golaço que ele fez. Só é imponderável porque o René não está acostumado a fazer isso. Quantos golaços de pé direito você já viu? Você que está me acompanhando aqui, viu o René fazer na carreira? Eu não lembro. Mas isso não tira o mérito dele. E esse gol mudou o jogo. Porque o Corinthians, que já não jogava bem em momento nenhum do jogo, se desesperou, se lançou ao ataque, errou mais do que vinha errando, e a partida ficou confortável para o Fluminense. E vamos lembrar que o lance do René, até para dar mais um ingrediente aí folclórico, e futebol tem muito disso, né? A gente está aqui fazendo análise racional, mas antes de fazer esse golaço inesperado, o René toma um remedinho, né, para enjoo. Ele deve ter ficado enjoado de usar o pé esquerdo, onde faz muita coisa errada, e resolveu usar o direito para fazer aquele golaço. E o jogo seguiu sem emoções, gente, o que era ótimo para o Fluminense. E seguiu o jogo assim, sem nada, sem acontecer nada. Até que aos 34, o Martins, que tinha entrado, fez um pênalti totalmente desnecessário para o Corinthians. Ele estava de costas para o lance. Eu acho até que foi sem querer. Eu não vi maldade do Martins em querer pisar no Serna que tinha entrado, mas pisou. Sem querer é falta. E falta dentro da área é pênalti. O VAR chamou de forma muito correta, anotou a penalidade que aconteceu. Então, o jogo se encaminhava ali, talvez por 1-0 mesmo. Acho muito difícil que o Corinthians fizesse gol no Fluminense. Primeiro, pelas suas próprias limitações. E o sistema defensivo do Fluminense, que estava bem hoje, a coisa clareia ainda mais com o pênalti oferecido para nós, que o Arias bate com muita categoria no canto direito do goleiro, que acerta o canto, mas a bola foi muito bem cobrada na bochecha da rede. E o jogo acabou, gente. O Corinthians não cria mais nada, o Fluminense fica confortável na partida, o Renato faz as mexidas, como eu falei, entrou o Serna, depois entrou o Everaldo, ele tira o Canóbio, e o Fluminense conquista 3 pontos que são aquela vitória que você não, quando começa o campeonato, você vai lá, Corinthians, Neoquímica Arena, ninguém bota 3 pontos, nem os grandes. É um jogo que você aceita não vencer. Mesmo esse Corinthians aí, com toda a limitação, eu acho que o Corinthians tem um nível muito parecido com o Fluminense, um pouquinho inferior, talvez. Acho que o Fluminense tem mais talentos individuais do que o Corinthians, mas é um nível ali de time muito parecido. Mas é o Corinthians, né? Tem que respeitar. Então você ir lá dentro e conseguir o resultado, e acaba sendo um resultado pomposo, um 2-0, né? Que o Fluminense conquista, e a gente tem que dar muito mérito para esse resultado, né? Não é fácil, vai ter muito time, a maioria dos times, acredito, vão perder pontos para o Corinthians na Neoquímica, e a gente consegue um resultado muito na base da força de vontade, e eu tenho repetido aqui que esse time com o Renato nunca vai deixar de correr. Eu não consigo fazer análise de trabalho de Renato até agora, até porque não existe. O trabalho é muito parecido com o que vinha sendo feito pelo Mano, com 2 diferenças, para mim, hoje, fundamentais. A primeira, os jogadores mais dedicados do que com o Mano. E a segunda, um quê de sorte. O Fluminense vence o Bragantino com o gol no final, vence o Santos com o gol no final, que a bola desvia,
e abre o caminho da vitória com um gol totalmente inesperado de um cara que a torcida não gosta com todas as razões. Então, falar de trabalho tático do Renato é até uma injustiça com ele. Eu já falei aqui, eu vou dar tempo para que o Renato mostre algo taticamente. E esse tempo não chegou. A gente tem que esperar mais mesmo para poder ver esse time. O que tem hoje é mais vontade. É os jogadores felizes com o Renato Gaúcho, satisfeitos do Mano ter saído, isso ficou muito evidente. E, para mim, o que há do trabalho anterior para agora, nesse momento, é isso. Mais vontade, mais empenho e o Gravatinha nos ajudando em momentos cruciais. Que continue assim até o final do ano, que vai ser, sem dúvida, algo muito bem-vindo. Gostou desse corte? Então deixa o like e se inscreva no canal que já me ajuda pra caramba, você não tem ideia. Forte abraço, até a próxima, valeu!